Como calcular o Prolabore da sua empresa e também o que é o Prolabore. No vídeo de hoje eu vou estar explicando detalhadamente o que é e como calcular um Prolabore ideal para sua empresa. Para quem não me conhece ainda, meu nome é Samuel Basso, aqui nesse canal a gente fala sobre empreendedorismo, finanças e também sobre gestão. Se esse tipo de conteúdo te interessa, deixa teu like e não esquece de se inscrever no canal para ser notificado e receber avisos de todos os vídeos que eu publico aqui. Vamos falar um pouquinho do Prolabore. O que é o Prolabore? O Prolabore, ele nada mais é do que um salário. Isso mesmo, é um salário como se fosse de funcionário. Porém, por se tratar de um valor pago a sócios, basicamente mudou o nome e chama-se de Prolabore. Mas é a mesma ideia, é o salário dos sócios. Eu tenho o salário dos funcionários e tenho o salário dos sócios. Os salários dos sócios é chamado de Prolabore. O que muda é que dentro desse Prolabore a gente acaba não pagando FGTS, 13º, férias, porque o sócio, em tese, não tem direito a isso, tá? Basicamente, a única coisa que paga é o INSS normal, como a gente paga na folha de pagamento dos funcionários também. Seguindo aqui, como é um salário dos sócios, ele tem que ser tratado da mesma forma que a gente for pagar um funcionário. Tem que ser um valor que eu pague todos os meses esse valor fixo. Então, o Prolabore, o ideal é um valor fixo, pago todos os meses para cada sócio da empresa. E como que eu calculo esse valor? Aqui não existe uma regra, mas eu vou dizer aquilo que eu gosto de seguir e eu sempre segui isso nas empresas. Num primeiro momento, quando uma empresa está começando, o ideal é o mínimo possível. O ideal é que você tire um Prolabore ao qual você consiga pelo menos pagar os seus custos mensais da tua vida pessoal, aluguel, alimentação, etc. Por que isso? Porque a gente sabe que o início de uma empresa é complicado, a gente não tem uma carteira de clientes elevada, o faturamento às vezes é muito baixo, a gente está começando e por causa disso a gente tem que abrir mão de um salário justo para conseguir fazer com que a minha empresa alavanque, que ela cresça. Então, num primeiro momento, tente tirar o mínimo possível para que você consiga pelo menos fazer a sua empresa crescer e esse mínimo possível de Prolabore ajuda, né, a sua vida pessoal para pagar suas despesas mensais. Com o decorrer do tempo que você começa a perceber que a empresa já está tendo uma lucratividade interessante, a gente passa para uma próxima etapa. O que é essa próxima etapa? O meu salário, o meu Prolabore, ele estar de acordo com a função que cada sócio exerce na empresa. Não adianta eu estar fazendo um papel de administrativo e ganhar 50 mil reais. Tipo assim, que empresa paga tudo isso por 50 mil reais por mês para uma pessoa fazer essa atividade por empresa desse tamanho? Por exemplo, está fora de cogitação. Então tem que ter um parâmetro nesse sentido. E o parâmetro melhor é, bom, empresas do meu porte, da minha região, quanto paga para um vendedor, quanto paga para um gerente de produção, quanto paga para um supervisor administrativo, já é uma ótima referência para você definir o salário dos sócios. Se tem um sócio que é gerente de produção, poxa, quanto que se paga na minha região uma empresa do porte para um gerente de produção? 3 mil, 4 mil, 5 mil? Essa deveria ser a base para ele receber esse Prolabore. Quanto pagam para um gerente comercial? Olha, um gerente comercial está ganhando 3 mil mais comissão. Então, o Prolabore do meu gerente comercial, que é o sócio da empresa, deveria ganhar 3 mil reais. Nem mais, nem menos. Quando a minha empresa começa a ficar madura, o mais justo é isso. Senão, o que acontece? Eu acabo tendo uma discrepância muito elevada. Eu já vi em casos de empresa que fatura 100 mil reais por mês e tem um sócio tirando 40 mil de Prolabore. Ou seja, nós estamos falando de 40%. É uma coisa que, se você for olhar, qual empresa pagaria um salário desses? Nenhuma. Mas aí você está se perguntando, mas Samuel, mas eu sou o dono da empresa. Sim, você é o dono, mas aí tem um detalhe diferente. O Prolabore é o salário dos sócios pela função que eles exercem. Então está ligado pela atividade que você executa na empresa. Gerente comercial, gerente administrativo e por aí vai. Então é pela função. Por isso tem que ser um valor acessível, um valor de mercado e ele recebe todos os meses esse valor, nem a mais e nem a menos. Mas, por ser sócio da empresa, sim, você tem um direito à distribuição de lucros, o que é uma outra questão. Entendem que uma coisa é a função que eu exerço na empresa, por isso que tem que ser compatível com o mercado, compatível com a função que eu exerço, por isso que o Prolabore pode ter Prolabores diferentes de acordo com sócios. Eu posso ser um sócio administrativo que acabo recebendo menos do que um sócio que trabalha no operacional, como gerente de produção, que ele tem um valor maior
maior na organização. Por isso ele acaba recebendo mais do que eu. E nós estamos falando de salário pro labore fixo pela função que ele exerce na empresa. Se eu tenho um sócio que não atua na empresa, ele não tem direito a salário, ele não tem direito a prolabore. Prolabore é apenas para os sócios da empresa que trabalham na empresa. A empresa pode sim ter sócios, mas eles não estão no dia a dia, eles não estão trabalhando, simplesmente investiram dinheiro ou deram uma ideia, eles fazem parte do contrato social da empresa, mas de certa forma eles não estão no dia a dia trabalhando, por isso eles não recebem prolabore. E sim, por eu ser sócio da empresa, existe uma outra questão que aí sim é distribuição de lucros. O que é isso? Conforme a empresa vai crescendo, ela vai gerando lucros e parte desse lucro, estrategicamente, se os sócios decidirem, podem retirar uma parte desse valor e distribuir entre os sócios. Aí sim o sócio vai ganhar e ser remunerado, vai receber um valor adicional por causa da sociedade que ele tem na empresa. Então vocês entendem aqui que a questão de prolabore é totalmente diferente de distribuição de lucro. O prolabore é o salário que eu recebo pela função que eu exerço. E quando a empresa bate as metas, ela cresce, ela tem um lucro muito bom, possivelmente a empresa possa decidir que anualmente vai pegar o lucro da empresa, uma parte desse lucro e distribuir entre os sócios. Aí sim o sócio é remunerado, vai ganhar um valor de distribuição de lucros por causa da sociedade, beleza? Espero que tenha ficado mais clara essa diferença. É muito importante seguir essa filosofia de ter um salário compatível com o mercado, ou seja, um prolabore compatível com o mercado, exatamente para não prejudicar a empresa, tirando um valor muito a mais do que ela teria capacidade para pagar. E você pode ganhar esse a mais na distribuição de lucro, que de fato, se a empresa teve um resultado muito bom, teve uma lucratividade boa, poxa, realmente a gente sabe da dificuldade que é empreender no Brasil, realmente é aí que vem aquela questão de, poxa, agora eu estou sendo remunerado porque está dando certo o meu negócio. Agora, eu começando a tirar muito dinheiro antes de eu pensar no crescimento da empresa, pode ser que eu esteja até matando o crescimento dela, porque se toda hora eu tô lá sugando e nem deixo dinheiro na empresa, como que ela vai evoluir e crescer? Por isso que é importante eu tirar um prolabore compatível e na medida do possível que a minha empresa cresce, que ela gera mais resultado, aí sim eu faço distribuição de lucros entre os sócios, beleza? Espero que tenham gostado. Não esquece de se inscrever no canal e também deixar o seu like, que me ajuda muito a divulgar esses vídeos para mais empresas, beleza? Muito obrigado e até o próximo.